Pois é, Valmir, você já chegou colocando no meu colo aqui uma bomba, né? Que é essa questão da taxa de disponibilidade de esgoto que a Copasa passou a cobrar, não só a Copasa, como várias empresas de saneamento básico no Brasil inteiro. Bom, primeiramente, vamos lá, pessoal de casa, vamos tentar sair um pouquinho do senso comum, né, Valmir? Acho que é importante, antes de expor minha opinião e expor a sua, é importante irmos para o que diz a lei, né? É importante o pessoal de casa, primeiro, é importante que você saiba que o saneamento básico é um direito do cidadão, inclusive constitucional. Né? Lá no artigo 23 da Constituição, está lá que é direito do cidadão, né, ter direito ao saneamento básico. Inclusive, depois, leis surgiram para justamente disciplinar, né, regulamentar o saneamento básico, né? Como tem uma lei de 2000, tá? Eu não sou advogado, mas eu me lembro que tem uma lei de 2000, lei de 2007, né, que são leis que regulamentam, né, o saneamento básico. E a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte: o que é o saneamento básico? Né? Então, para você de casa, o saneamento básico é uma série de medidas que passam pela infraestrutura de esgotamento sanitário, de fornecimento de água potável para as casas, né? Do manejo e destinação de resíduos sólidos, né? Do lixo, da limpeza urbana. Tudo isso é saneamento básico, né? Exatamente, da destinação, né? Das águas pluviais também. Então, tudo isso faz parte do que nós chamamos de saneamento básico, né? Como eu disse, direito constitucional. Então, o que se havia com relação à disponibilidade, a taxa de disponibilidade de esgoto, é porque antes, lá em 2000, na lei de 2007, já se previa, né, a obrigatoriedade, é importante deixar isso bem claro, que é obrigatório que o cidadão faça a ligação de esgoto da sua residência até a testada da casa, né? Até a rua que a gente chama de testada, por onde passa a rede de esgoto. Importante, Valmir, também até li outro dia, e eu gostei demais dessa frase, que diz o seguinte, que o fato do cidadão ligar o esgoto da sua residência até a rede é um ato de cidadania, né? Não é só um ato individual, quero ligar ou não quero ligar. Então, é um ato obrigatório, por força de lei, e é também um ato de cidadania, porque saneamento básico é questão de saúde pública. As pessoas de casa têm que entender isso. Saneamento básico é questão de saúde pública. Já há estudos que dizem que para cada R$ 1 aplicado em saneamento básico, você economiza R$ 4 em saúde, né? Então, primeiro ponto, se tem a rede de esgoto passando na sua casa, você é obrigatório a fazer a ligação. Ok. Aí, só que algumas pessoas não faziam essa ligação da rede de esgoto. O que acontecia? Algumas companhias de saneamento básico, né, como a Copasa em Minas Gerais, elas passaram a cobrar essa taxa de disponibilidade anteriormente. Só que houve muitas questões judiciais, porque havia um entendimento que se não havia a ligação do esgoto da casa até a rede, o cidadão não era obrigado a pagar essa taxa de disponibilidade. Então, houve várias ações na justiça, houve um entendimento de que deveria ressarcir os moradores, né, os donos das residências, dos estabelecimentos, com juros e multa e correção, tal. Então, as companhias preferiram não mais cobrar essa disponibilidade por insegurança jurídica, porque a lei era clara quanto à questão de obrigar que o cidadão fizesse essa ligação, mas ela não era muito clara com relação a essa disponibilidade. Então, houve ações e as empresas então pararam de cobrar porque elas acabavam tendo prejuízo depois, né? Por uma questão de insegurança jurídica. Isso é importante deixar claro. E aí, em 2020, o presidente Jair Bolsonaro ele sancionou uma lei que já vinha sendo melhorada, revista, redigida já há alguns anos, que ficou conhecida como a lei do novo marco regulatório do saneamento básico, né? A lei do novo marco do saneamento básico.
que agora me fugiu o nome da lei, mas a lei, alguma coisa, /2000. Depois você pode pesquisar aí, lei do saneamento básico, vai aparecer lá. E aí, ali nessa nova lei, regulamentou-se, então, a essa cobrança da disponibilidade do esgotamento sanitário, né? O que é isso? Quer dizer que, ainda que você não ligue, porque você tem uma fossa na sua casa, por exemplo, ainda que você não, ou despeje direto na rua, mas ainda que você não ligue, mas o esgoto, a instalação do esgoto passa na porta da sua casa, então a Copasa, no caso aqui em Minas Gerais, ela poderá cobrar de você, cidadão, uma taxa por ela estar disponibilizando a rede na porta da sua casa. Essa cobrança, portanto, ela é legal, com base na lei federal, e não há nada a se questionar com relação à legalidade da cobrança, tá? A cobrança ela é legal por conta que foi realmente regulamentada nessa lei, que me fugiu o nome, mas é a lei agora do saneamento básico de 2020. Portanto, a cobrança é legal e não cabe ao cidadão aí optar por pagar ou não, ou desligar ou não. Além disso, a lei ainda prevê que o cidadão, além caso ele não ligue e ele seja notificado pela Copasa, ele tem até 1 ano para poder ligar, sob pena de multa, e se ele não ligar o esgoto da sua casa até a rede, a Copasa poderá fazer o serviço de ligação e cobrar dele depois através de uma cobrança lá que vem na conta de água. Então, ele tem 1 ano para fazer após ser notificado, e todos, sendo notificados ou não, tem até 2025 para fazê-lo. Então, olha só você de casa. Até 2025, todo mundo onde que tem rede de esgoto na porta da casa vai ter que obrigatoriamente fazer a ligação para acabar com as fossas e ligar o esgoto diretamente à rede. Isso tem até 2025. Você tem esse prazo. Pode ser anterior, caso a Copasa ele notifique. E você vai ter 1 ano para poder fazê-lo, para poder fazer a rede de esgoto. Essa é a parte legal. O que eu acho com relação à cobrança especificamente da taxa de disponibilidade? Como eu disse, mesmo ainda que você não tenha o esgoto ligado à rede da Copasa, mas se a rede passar na porta da sua casa, então a Copasa passa a fazer essa cobrança, que eu já expliquei do ponto de vista legal dela. Agora, a minha impressão, o que eu acho disso tudo? Primeira coisa que eu acho, você acha que deve pagar essa taxa? Eu vou dizer que sim. A minha opinião é sim. Se o esgoto passa na porta da sua casa, então nós, cidadãos, temos que também fazer o nosso dever. O nosso dever é ligar o esgoto. É a primeira coisa, é dever nosso, né? Um dever da Copasa garantir a rede de esgoto na porta da sua casa, na testada da sua casa, e é também dever nosso fazer a ligação por força de lei, como eu já coloquei. Porque, veja bem, Valmir, não faz sentido nenhum. A Copasa não tem como fazer uma rede de esgoto que passar só na porta de quem está disposto a pagar pelo esgoto e deixar de passar na porta de quem não está querendo pagar, que já tem fossa e não quer ligar. É impossível, né? A estrutura não é assim. Ela vai de ponta a ponta, do início até o final da rua. Não tem como escolher na casa de quem que vai passar a estrutura para poder ligar o esgoto. Então, uma vez que a Copasa, por força até contratual, porque ela é uma concessionária, né? O poder público concedeu o poder para a Copasa para que ela cuide do saneamento básico da cidade. E ela, obviamente, ela tem seus lucros em mente, né? Quando ela coloca, ela vende um produto, né? Ela vende um produto. Então, quando ela fez esse contrato, ela previa a cobrança do esgoto, da água, Então, não tem como agora um cidadão chegar e falar que não vai. Tem lá, mas ele não quer ligar, só porque ele não quer ligar. Primeiro ponto, eu acho que ele é obrigado a ligar por força de lei e por uma questão de cidadania. Como eu disse, fossas sépticas, Valmir, ainda mais em Itaiobeiras, que tem várias cisternas, muitas casas têm fossa e tem cisterna. Gente, eu sou geofísico de formação, trabalho no Serviço Geológico do Brasil, eu sei o que eu estou falando, eu entendo o que eu estou falando. Fossas sépticas contaminam o lençol freático, né? Tudo que se despeja na fossa vai para o lençol freático. O nível d'água aqui em Itaiobeiras é bem rasinho, você pode ir em qualquer cisterna já dá água.
Então, as fossas sépticas, elas contaminam, elas entram em contato com a água subterrânea, que, por sua vez, contamina todo o lençol freático. Portanto, a água que você está tirando da cisterna para levar para sua casa é água contaminada. É água com altos índices de coliformes fecais. Então, você está contaminando o meio ambiente, você está bebendo água. Olha só como é que é um caso de saúde pública, né? Imagina quantas doenças já não ocorreram em cidadãos itaiobeirenses por conta de despejo de fossa séptica, que, por sua vez, contamina as cisternas. Então, é uma ação de cidadania. A Itaiobeiras, então, a cidade evoluiu bastante, e é inadmissível ainda falarmos de fossas sépticas em Itaiobeiras, principalmente em regiões, em casas, onde o esgoto passa na porta. Então, a cobrança vem para obrigar que o cidadão faça mesmo a ligação, por ser um caso de saúde pública. Então, se tem o esgoto na porta da sua casa, não só por força de lei, mas por uma questão de cidadania, faça a ligação, porque assim você protege você e protege seus vizinhos, protege toda a comunidade de doenças. O que podemos questionar aqui, Valmir, é a questão da cobrança, que realmente 100% da taxa do valor de esgoto cobrado em cima do consumo de água, do que é fornecido de água, é muito alto. Tem estados que cobram 70%, outros cobram 50%. Será que não tem como, por ser uma estatal, uma empresa que não tem o lucro acima de tudo, não precisa explorar tanto o cidadão itaiobeirense aqui no caso? Porque já é muito caro, um serviço caro, ainda mais sem garantias de que esse esgoto vai ser realmente tratado. Isso é outro ponto que tem que se colocar. Está havendo o tratamento do esgoto da maneira como se deve, se está havendo o tratamento, é a primeira coisa que a gente tinha que perguntar, né? Mas independente de haver o tratamento de esgoto ou não, o fato é que nós, cidadãos, temos que eliminar essas fossas sépticas da cidade e promover essa rede de esgoto para poder promover melhor a saúde da nossa cidade. Agora é isso, eu acho que o mais importante é cada qual nós nos conscientizarmos, né, entendermos que se o esgoto passa, tem de ligar o esgoto e lutarmos para tentar baixar essa taxa. Mas quanto à cobrança da Copasa em fazer essa cobrança, acho que a gente não há o que se questionar aqui, ela é legal, baseada em leis federais, inclusive lembrando que assim como é um direito nosso de ter o saneamento básico, direito constitucional, artigo 23 da Constituição, né? Está lá escrito lá no inciso, acho que no inciso 11, que nós temos direito ao saneamento básico, né? Constitucional e a lei. Então, brigamos tanto por saneamento básico, por rede de esgoto, e a hora que tem a oportunidade de que passa na sua casa e você não quer ligar porque você tem uma fossa séptica, então é meio um contrassenso total, né, digamos assim. Então, pessoal,